Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula sobre cultura? Cultura e o significado antropológico. A antropologia é o estudo das culturas humanas. Ela surgiu lá por volta do século XIX. A antropologia, então, tem como objetivo reconhecer, conhecer e compreender a diversidade das manifestações culturais dos povos no tempo e no espaço. Para ela, a cultura é um conjunto de regras que nos diz como o mundo pode e deve ser classificado. O conhecimento de nossa cultura passa, inevitavelmente, pelo conhecimento de outras culturas. Somos uma cultura possível entre tantas outras, mas não a única. Tá? E quando a gente fala, especialmente do Brasil, nós temos fontes de origens culturais dos quatro cantos do mundo. Então, a nossa cultura é uma cultura bastante híbrida, né? Nossa cultura, na verdade, é uma multicultura, porque nós temos mesclas de povos, de nações, de práticas, de costumes, de hábitos, de todas as culturas do mundo, praticamente. Quando a gente fala sobre o que é cultura, dentro da ciência da antropologia, nós vamos ter encontros e desencontros com vários conceitos, tá? Olha só. Diversas foram as definições do conceito cultura para a antropologia. Num momento, ela foi chamada de complexo de conhecimentos, ou então que cada cultura é única, um meio de adaptação do homem na natureza. Também afirmam que ela vai além da herança genética, então ela seria um limite assim entre aquilo que é a genética e a partir da genética em diante. Seria o meio para o funcionamento da sociedade, é um sistema simbólico e assim a gente tem vários outros significados. Então, até para a antropologia, o problema de definir esse conceito cultura é um problema difícil, né? Um problema complicado de definir. Everaldo Guimarães Rocha, em 1988, afirma que existem cerca de 150 definições sobre o que é cultura. Então, são muitos conceitos diferentes, né? É uma diversidade muito grande de entendimento sobre esse termo entre os próprios cientistas, né? Então, vão ter divergências entre os vários estudos que falam sobre cultura dentro da antropologia. Roberto da Mata, que é um antropólogo brasileiro, vai definir cultura como um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. Então, vocês viram que conceito abrangente? Ou seja, tudo que faz parte do mundo é cultura, né? Então, os costumes, os povos de origem, os grupos, as nações, as comunidades, as formas de poder no governo, modos de organizar a sociedade e tantas outras atribuições, tudo isso é cultura, gente. E aqui eu quero fazer uma pequena observação. No livro didático, existem duas coisinhas meio distorcidas porque faltou pesquisar a fonte em outras áreas de saber. Esse é um erro que às vezes acontece quando as ciências humanas se fecham no seu próprio clubinho e não conversam com as outras ciências, né? Então, no livro didático tem uma falha e, como eu sou psicóloga, como eu tenho essa formação extra, eu vou trazer para vocês esse adendo onde eu posso contribuir com algumas coisinhas, tá? No livro vai ter as seguintes citações. Herança cultural prevalece sobre a herança genética, e aqui eu coloquei daí entre chaves instintos, né? Isso não está no livro, mas faz referência a isso. Instintos do homem, pois esse aprende hábitos e costumes através da sua cultura. Aquilo que pensávamos ser natural em nós mesmos é, na verdade, cultural, ou seja, ficamos perplexos e conscientes de que o menor de nossos comportamentos, gestos, mímicas, posturas, reações afetivas, não tem realmente nada de natural. E isso está errado, e eu vou explicar por quê. A neurociência refuta esse fato pelo seguinte: ela entende o funcionamento do nosso cérebro de uma forma evolutiva, tá? Nosso cérebro mais primitivo
é o que está em rosinha aqui do lado direito, que é o chamado cérebro reptiliano. Essa parte do cérebro está situada bem na base e é responsável por nossas ações instintivas. Então, luta, fuga, sobrevivência, sexo, né? Todas essas funções mais vitais de manutenção da espécie, elas estão presentes nesse cérebro reptiliano. A segunda camada vai surgir no nosso cérebro e também nos demais animais a partir do momento em que, na história evolutiva, surgem os mamíferos. O que é essa segunda parte do cérebro? A parte que está em laranjinha ali, né? A camada intermediária e é ligada ao emocional. Então, falar que gestos, posturas, reações afetivas, etc., né, não tem nada de natural, isso é uma falácia, é um desconhecimento, é uma vergonha, né? E o neocórtex, então, é mais recente e está relacionado a decisões racionais, especialmente para nós humanos, a parte do córtex pré-frontal, que é essa parte que fica mais aqui na frente, né? A pro de biologia já deve ter explicado para vocês. Mas os animais também possuem esse neocórtex com algumas outras funções, não tão elaboradas na questão moral, ética, linguística e simbólica quanto o nosso, mas os animais também têm. Então, é muito simplista dizer que nós, seres humanos, estamos acima da natureza, que ela não nos domina, que ela não possui influência nem mesmo sobre nossa cultura. Isso está completamente errado e equivocado. Então, assim, comportamentos, gostos, traços de personalidade, inclinações à prática ritualística, propensões a desenvolver determinados vícios e outros tantos comportamentos são definidos geneticamente também. Tá? Não é só pelo ambiente. Essas coisas que eu citei aqui, tem estudos de genética que comprovam que existem comportamentos que são herdados geneticamente entre os humanos. Então, eu não posso dizer que comportamento é puramente cultura. Aqui nós vamos ter uma referência à Torre de Babel. Muito bem. Agora nós temos um texto que faz parte da mitologia cristã, que é a história da Torre de Babel. Quem não conhece essa história, eu vou dar um spoiler aqui rapidinho, né? Quem quiser se aprofundar, tem a passagem bíblica ali. Basicamente seria o seguinte: existia um povo que falava uma só língua e que tinha tudo nas suas mãos para poder dominar o que eles quisessem. E eles resolveram construir uma torre para chegar até os céus e dominar os céus também. Né? E daí Deus olhou para aquilo e falou: vamos lá descer para ver o que está dando. Né? Quando Deus desce, ele percebe, né, tudo o que está acontecendo e resolve fazer uma peripécia com o povo. Faz um alakazam lá e cada um começou a falar de formas, de línguas diferentes. Né? Então as pessoas não conseguiam mais se entender. Mandavam trazer tijolo, o cara trazia palha, e daí começavam as confusões e brigas e tal. Enfim, deu um racha naquilo lá. O projeto da Torre de Babel, que, né, era para chegar até os céus, não se finalizou. E a partir dessa divisão das pessoas em línguas diferentes, eles acabaram se espalhando por toda a Terra. Essa é uma forma de explicar, da parte da religião, né, como surgiram as diversas línguas. E daí, em consequência, como surgiu também a diversidade de culturas. Nós temos também um provérbio da cultura Nagô-Yorubá, uma sociedade africana milenar localizada na Nigéria, que diz o seguinte: os dedos não são iguais. Então, nós temos, a partir disso, um parâmetro para olhar para a existência da humanidade. Nós somos diferentes. Essa diferença implica em uma diversidade, não necessariamente uma desigualdade, que implica em hierarquizar essas diferenças, né? Colocar alguém no topo e outro alguém como pior, como não tão importante. Então, esse provérbio Nagô-Yorubá traz à tona a existência e a possibilidade de uma diversidade cultural. Ao invés de nós defendermos uma questão etnocêntrica, ou seja, de eu valorizar a minha cultura como a mais importante, como a mais erudita, a mais evoluída, a mais não sei o que lá, não, eu considero
a diversidade cultural e cada uma tendo o seu valor e a sua razão de existência. Nossas sociedades são multiculturais, somos uma Babel cultural, né? E daí, se a gente falar do Brasil, nós temos muitas culturas atravessadas aqui e ainda estamos em formação de identidades nacionais. Nós não conseguimos, ao longo desses 500 anos, construir uma única identidade nacional. Nós temos várias, né, com culturas bastante peculiares de região para região, de origem para origem, e assim por diante, né? Então, nosso país é bastante multicultural e vai continuar evoluindo nesse caminho. Nós somos um país tido no mundo como um país acolhedor, né? Não é à toa, porque nós, desde o início, tivemos que aprender a aceitar as diferenças. Nós ainda temos muitas dívidas históricas com quem é diferente, ainda estamos tentando resolver várias pendências quanto às diferenças, para que elas não sejam recriminativas, mas sim de reconhecimento da diversidade. Então é isso. Essa foi a nossa segunda aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá o seu comentário com as suas perguntas e, à medida do possível, eu vou responder. Para hoje, então, nós vamos ter uma atividade que vocês vão estar respondendo referente a essas duas aulas sobre cultura. E qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, tá? Um beijo e até a próxima.